Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para conversar com vocês. A gente pretende trazer um pouquinho hoje, tirar algumas dúvidas sobre o uso do não. A gente recebeu uma pergunta bem interessante essa semana sobre boa noite, Rita, boa noite, Cris. Olá. Oi, Michele. A gente recebeu uma pergunta interessante hoje sobre a partir de que momento a gente poderia começar a dar não, né? Usar o não com a criança. E outra mãe hoje também perguntou sobre essa questão de se já podia começar a dizer não, aplicar castigo com criança de 2 anos. E a gente achou um tema interessante para a gente bater um papo aqui com vocês hoje, considerando que a gente até falou aqui em uma outra live sobre a importância da gente não usar muito o não, né? Não ter essa fala constante ali, não, não, não. Mas a gente tem que trazer a importância, né, do não também na questão da educação. O que pode acontecer, a gente, né, tem que ter o equilíbrio, nem ter o exagero de no nosso dia com a criança só usar o não, mas também a gente tem que ter o equilíbrio de ter o não no nosso dia. E aí aquela dúvida sempre de quando começar a usar, o que é que a criança, de como trazer isso para a criança. Teve até uma live aqui que a gente comentou a importância da gente trazer o não, mas também conduzir a criança para o sim, né? Mostrar o que é que a criança pode, que o não deve ser aplicado sozinho, aleatório, mas que ele precisa ser aplicado dentro de um contexto. E essa dúvida de quando é que a gente pode começar a dar o não, né? A gente já começa trazendo isso aqui, que a criança precisa ouvir o não a partir do momento que ela começa a fazer alguma coisa que a gente entende como que não devendo, alguma coisa que a gente considera errado. A partir do momento que a criança apresente qualquer comportamento que a gente entende que ele não pode prosseguir com aquele comportamento, que é um comportamento que a gente não quer que fique presente, né, no comportamento da criança, um hábito que a gente não quer que a criança tenha, então a partir disso a gente vai introduzir o não. Isso desde novinha mesmo. Então, mesmo quando aquela criança faz ali por reflexo, né, sem uma intencionalidade, e ela bate no rosto da mãe, ela bate no rosto de uma pessoa que ela tá, a partir desse momento a gente tem que começar a orientar a criança sobre o não. Então se pergunta se há uma dúvida sobre que momento é que a gente pode utilizar o não, desde novinho. A partir do momento que a criança comece a fazer uma coisa que os pais entendem que não deve continuar no comportamento da criança, ela precisa ser apresentada ao não. E por que isso, né? Hoje a gente vive um tempo muito difícil em relação à educação, porque de fato cada vez mais a gente percebe uma dificuldade de apresentar o não para a criança. Isso pode ser inclusive reflexo de que os pais, às vezes, por não passarem muito tempo com seus filhos, se sentem, né, não tão seguros para aplicar o não. Veja, às vezes o fato da gente não estar tendo essa base afetiva, né, tão desenvolvida. Boa noite, Neuma. Isso mesmo, Cléia, não é verdade? Então, o que acontece é que, por às vezes a gente não está tendo essa base, essa segurança ali emocional resolvida com a criança. Então, às vezes você não passa tanto tempo, às vezes você não convive, não brinca, não tem um tempo ali com teu filho. Então isso acaba lhe deixando inseguro para trazer os limites, para trazer as definições, para trazer os nãos necessários na educação. Então veja que isso acontece. Eu até postei um livro que eu estava lendo ontem e depois postei uma frase sobre o livro e lá o autor estava discutindo isso, de que
exatamente essa ausência que os pais tentam compensar, né? Não negando nada aos filhos. Então, o fato de que você às vezes não consegue dar atenção, o fato de que às vezes você não está tão presente, o fato de que às vezes você não participa tanto da vida da criança, faz com que você acabe tendo receio de negar algumas coisas, de estabelecer alguns limites. E isso, consequentemente, né, acaba sendo o contrário de educar. Acaba sendo o oposto do que a gente pretende. Quer dizer, uma criança que não experimenta um não na educação dela, na vivência dela, tende a se tornar um adulto bebezão. Tende a se tornar um adolescente que resiste, né, à obediência, que resiste aos pais. Uma criança que... e aí foi até engraçado, porque quando a gente pensa assim, em que momento é que a gente tem que começar, né, a dizer o não? E quanto mais tarde a gente passa a dizer esse não, mais a gente vai colher, né, ali um comportamento que a gente não deseja. Mais a gente vai enfrentar uma resistência da criança. Eu já tenho falado aqui com vocês sobre a importância de se antecipar. A gente tem que educar no presente pensando no amanhã. A gente não pode agir só pensando no hoje, nesse sentido em relação à educação. Então, se você tem uma criança de 1 ano, você tem que se preparar para quando ela tiver 2. Se ela está com 2 anos, você tem que se preparar para quando ela tiver 3, 4, 5. E isso a gente faz à medida que a gente vai educando e estabelecendo os limites e estando presente. E quando a gente não faz isso, né? E aí você, não, quando tiver 2 anos, quando entender mais é que eu vou começar a fazer. E aí quanto mais a criança, né, vai crescendo, mais resistente ao não ela se torna. Uma criança que sempre recebe o que pede, né, que sempre é atendida imediatamente, que não sabe o que é esperar, que não sabe o que é o não, não vai aceitar com facilidade as frustrações. E uma criança que não sabe lidar com as frustrações, como é que ela vive? Porque nessa vida, naturalmente, alguma hora a gente vai ser frustrado. Não tem como a criança ter tudo. E se os pais dão tudo, uma hora a vida não vai dar. Não é assim? Quer dizer, uma hora essa criança vai para a escola, uma hora essa criança vai encontrar um amigo, uma hora essa criança vai conviver com alguém que não vai fazer tudo que ela gostaria. E aí, nesse momento, é que a criança acaba reagindo com birra, com ignorância, com violência, com agressividade. Por quê? Porque ela não foi preparada para a frustração. Ela não foi preparada para o não. E isso é o que tem que os pais se anteciparem em apresentar uma frustração assistida. Apresentar para a criança uma frustração acompanhada dos pais, acompanhada da presença dos pais. Quer dizer, se a gente sabe que naturalmente a gente vai passar por frustrações nessa vida, a gente vai enfrentar vários nãos. Quer dizer, se a gente sabe disso, a gente tem que educar com essa consciência. Educar preparando os nossos filhos para esse momento. Há pesquisas que já mostram isso, né, que cada vez mais crianças que são atendidas em tudo, e aqui é importante ressalvar isso, a gente não está dizendo para os pais negarem por capricho, né, negarem simplesmente para ensinar um não. Não é disso que a gente está falando. A gente precisa saber por que está negando. Né? Não vamos negar por maldade, negar por capricho, não é disso. Mas aquilo que a gente sabe que pode introduzir na criança um hábito insustentável, a gente não pode ceder. Quer dizer, quantos pais, e aí eu falava disso esses dias, estão reféns dos hábitos dos filhos, hábitos que os próprios pais plantaram. Né? Quer dizer, a gente permite uma coisa para não desagradar a criança, depois isso se torna um hábito que os próprios pais se tornam obrigados a sustentar, né? Muitas vezes, Deus lá sabe com que sacrifício, para não desagradar a criança. Pais que muitas vezes têm que se endividar porque não podem negar um brinquedo para a criança.
pais que não podem negar uma matrícula, alguma atividade que a criança quer fazer, que não podem dizer um não para a criança, que não podem colocar a criança para dormir de um outro jeito porque já acostumaram. Então tudo isso reflete diretamente na qualidade de vida dos pais, na qualidade de vida da família. Porque a gente não conseguiu ensinar a criança que existem certas coisas que não tem como ter, né? A gente vive num tempo que é muito comum a gente ouvir aí uma frase assim, né? Não, você pode ser tudo que você quiser. E isso acaba, às vezes, os pais educando nessa perspectiva. Não, meu filho pode tudo, pode ser o que ele quiser. E quando a gente vai para a vida real, a gente não pode ser tudo que a gente quiser. Né? Existem coisas que, infelizmente, a gente tem limites. A vida tem limites, a realidade impõe limites. Então é importante que a gente consiga educar os nossos filhos nessa consciência. É claro, e aqui eu já falei, não é suficiente a gente só dar o não para a criança. A gente precisa dar o não e mostrar para a criança o que ela pode, o sim. Né? É importante que a criança termine no sim. O que é que ela pode? Qual é a potência que a criança pode desenvolver? Mas a importância também dos pais não terem medo de apresentar um não. Né? Já falamos aqui também, pais inseguros geram filhos inseguros. E os pais têm que ter segurança, saberem o porquê que estão aplicando o não. E aí a importância da gente estudar, da gente poder adquirir conhecimento para agir com eficiência. Inclusive, e às vezes a gente não tem essa percepção, mas quando a gente ignora comportamentos que a gente sabe que está errado, mas que a gente deixa passar para evitar certas demandas, certas reações das crianças, né? Infelizmente, às vezes os pais têm medo da reação dos filhos. E a gente não tem que ter medo da reação dos filhos. Né? Quando isso acontece, quando os pais deixam que certas coisas passem, por exemplo, às vezes as crianças falam lá alguma coisa feia e aí os pais riem. E aí, sem perceber, aquele riso dos pais aprova aquela fala inadequada da criança. A criança faz um comportamento inadequado e aí os pais, em vez de corrigirem o que a criança fez, eles riem do comportamento da criança. Né? Eles deixam passar. E isso, ignorar desobediências e comportamentos que os pais sabem que deveriam reprovar, é na verdade desprezar a criança. Não é amar a criança. Quando os pais não corrigem o que precisa ser corrigido, eles não estão amando. A gente não está amando os nossos filhos quando a gente age dessa forma. Parte do amor, né, é querer bem do outro, é querer que ele seja bem educado. Então, quando a gente deixa essas coisas, quando a gente ignora os comportamentos da criança, a gente, na verdade, está desprezando ela, em vez de estar educando. E é claro que a criança vai passar muitas fases. O pessoal fica... eu estou até pensando em a gente abrir só uma caixinha só para falar sobre os 2 anos. Né, que é uma fase de um pico de autonomia na criança. Falo tanto não para meu filho de 1 ano e 7 meses e às vezes ele não liga, continua fazendo. O que fazer nessa situação? De limão. Não entendi aqui teu nome direito, mas Jéssica, né? Vieira Jéssica. Jéssica, a gente tem que falar o não, como eu estou explicando aqui, né? Basicamente esse é o assunto da live. Mas veja, falar muito não também pode ser exatamente o motivo dele não estar obedecendo. Veja, pais que dão muitas ordens geralmente perdem a autoridade. Por quê? Porque quem fala muito cumpre pouco. Quem fala muito cumpre pouco. Se a gente dá muito não para a criança, e aí a gente tem que ver, a gente tem condição de sustentar todos esses nãos que a gente dá? Porque veja, o problema do não que a gente der, e é melhor que sejam poucos nãos, certo? A gente tem que ter os nãos, mas é melhor que eles sejam poucos. Por quê? Porque a gente vai ter que sustentá-los. Então falar não, mas não sustentar esse não ao longo do dia, é perder a autoridade. Então, se você está falando muitos nãos
mas você não sustenta eles. Vou te dar um exemplo. Teu filho pede uma coisa e você primeiro diz não. Teu filho diz, me dê isso aqui. Você diz não. Aí lá, aí você tá bom, tá bom. E aí você entrega. Esse não que você deu, teve alguma serventia? Então você falou um não, você gastou um não, mas cedeu. O que é que você ensinou? Você ensinou para o seu filho que você está dizendo não, mas que se ele resistir a você, você entrega o que ele pediu. Então você vai falar muitos nãos, né, que geralmente quando os pais não sustentam as ordens, eles têm que repetir muitas vezes. E aí eles pensam, mas eu estou falando tanto e não funciona exatamente por isso. Quanto mais você não sustenta o que diz, mais você tem que falar. Né? Mais você tem que falar. Então, e aí tem uma outra questão também, que é assim, às vezes a gente se importar com muita coisa que a criança está fazendo, gastar os nãos com coisas que não são importantes. Eu até falei aqui em outro dia que eu não ligo, né, de como a Anne trata os livros. Seja livro novo, seja livro que chegou hoje, eu não ligo. Eu quero que ela brinque, que ela goste de livro. Então, para ela gostar, ela vai ter que mexer, ela vai ter que folhear, ela vai ter que às vezes rasgar alguns, faz parte. Mas eu quero que ela brinque com os livros. Eu não me importo, é uma coisa que eu deixo. Ela não ouve não sobre o uso dos livros. Mas tem gente que vai preferir dizer um não para isso. Então, o que é que a gente aprende aqui? A gente tem que escolher quais batalhas a gente vai lutar. A gente não pode ficar se importando com tudo. Ah, a criança vai fazer bagunça. Cara, a criança vai fazer bagunça, né? Qual é o problema da bagunça? Só arrumar. Problema de brinquedo espalhado é só juntar. Então, ficar se desesperando porque os brinquedos estão espalhados, talvez não seja um não que vale a pena. Porque você vai acabar tirando um momento de liberdade, de brincadeira da criança. Principalmente se a casa for pequena. E aí como é que a criança vai poder brincar, se desenvolver? Então, brigar com a criança por causa de brinquedo espalhado, dependendo da idade, espalhou, ensine a juntar. E isso a gente já faz com ela aqui nessa idade. Desde que eu acho que ela tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano. A gente pegava ali ela e ia juntando os brinquedos com ela. Eu fazia com isso quando ela estava no meu braço. Ela estava no meu braço, eu juntava os brinquedos com ela no braço para ela ver. Então, para ir formando a noção. Porque depois ela vai espalhar, ela vai juntar. Mas veja, são coisas que a gente tem que decidir se vale a pena a gente entrar na briga. Então, se você não quer que ele mexa numa coisa, aí você tem que considerar se vale a pena você tirar essa coisa do lugar ou, de fato, estabelecer que ali é um não. Mas uma vez que você estabeleceu o não, sustente. Se você disser não, sustente até o fim, né? E aí depois, se você quiser, você revisa esse não. Outro momento. Mas depois de ordem dada, sustente essa ordem para não confundir a criança. Pior coisa que a gente pode fazer nesse processo de educação é confundir a criança. Se a criança entende que uma hora pode, uma hora não pode, se ela insistir, os pais cedem, aí já não é um processo de formação. A criança não vai estar sendo educada, né? Ela vai estar sendo confundida e vai acabar sendo mais desobediente. Então esse é um processo que pode acontecer. A gente tem que ensinar a criança uma noção de consequência. Quanto mais cedo a gente traz isso para a criança, melhor. A criança tem que saber que o que ela faz tem consequência. Tem consequência boa, tem consequência ruim. Essa noção de consequência é importante. Por quê? Porque na vida as coisas têm consequência. Então, se desde cedo apresente ali tranquilamente o não e o sim para a criança, né? E sustente esse não. É melhor que sejam poucos para que você leve eles até o fim. Não dizer não para a criança é, na verdade, desprezar a educação da criança. É deixar o processo educacional da criança na mão dela. É deixar... Não, fique por conta própria, né? E isso, a longo prazo, gente, o que isso faz no desenvolvimento de um adulto, no desenvolvimento de uma pessoa, ela não saber lidar com frustração. Como é que essa pessoa vai criar filho? Como é que essa pessoa vai lidar com a vida se ela não foi ensinada a reagir diante disso?
Eu estava agora há pouco dando aula e uma das alunas lá contando que ela tem um sobrinho de 17 anos que os pais fazem tudo por ele, fazem de tudo, ele com 17 anos. E eu disse para ela lá, eu disse, ó, imagine como vai ser para esse menino, para esse rapaz quando ele for, se ele casar, se ele for marido. Possivelmente a mãe vai estar lá no casamento dele, dentro da casa, dirigindo, conduzindo. Por quê? Porque ele não foi ensinado a ter uma autonomia, ele não sabe lidar com dificuldades, ele não sabe reagir, e tudo isso impacta a longo prazo. Isso vai ter impacto a longo prazo. Então, a gente tem que ter essa noção, ter cuidado, né, de não só ser não o dia todo, mas a gente precisa sim estabelecer limites. Há um mês atrás, dei um não ao meu filho de 6 anos e terminei cedendo. Em outro momento, fui dizer um não de novo, aí ele me falou, mãe, relaxe, eu já sei que você diz não e depois deixa. Neuma. Meu Deus. Me diga com que cara... Eu imagino a tua cara, Neuma, na hora. Imagine a situação, hein? E aí, o que é que você faz numa hora dessa, né? Se o pai, se a criança já assimilou esse negócio aí. Porque eu até... veja, os pais deixam algo na ideia de que é uma vez. As crianças recebem esse algo entendendo que é para sempre. Ó, os pais cedem porque eles pensam, é uma vez. A criança acolhe e pensa, é para sempre assim. E aí quando ela pensa que é para sempre assim, o que é que ela vai fazer? Né? Ela vai repetir, repetir, repetir. E muitas vezes os pais fazem isso, né? A gente age dessa forma, cede o não, por quê? Porque a gente quer evitar o conflito. A gente quer evitar o conflito. A gente às vezes está com receio da batalha que vai ser. Só que tem um problema, é que a gente foge de um conflito com uma criança de 1 ano e depois vai estar em conflito com uma criança de 10. A gente foge do conflito com uma criança de 2 anos e depois você vai estar com conflito com uma criança de 4. Agora, a gente faz, né, o processo de reeducação, ajuda as famílias. Olha aí, que bom, Neuma. Isso ficou muito forte em mim. Hoje dou poucos nãos, mas com firmeza. Perfeito, Neuma. É isso aí. Poucos nãos e firmeza. A gente faz processo de reeducação do sono com as famílias, né? Ajuda e tal. E veja, uma coisa é ensinar uma criança de 8 meses, 6 meses a dormir. Ela reluta, reluta. Ela insiste, insiste. Ela dá a chorada, chora. Vai colocar uma de 3 anos. É outra luta, é outro nível, é argumento, certo? Então veja, às vezes os pais fogem de um conflito com uma criança de 1 ano. Depois estão desesperados com a criança de 2. E se a gente não consegue enfrentar, educar, dizer um não e sustentar para uma criança de 1 ano, que nem fala, que nem vai insistir propriamente, o que é que a gente vai fazer com uma criança de 5? Que fala, que anda, que corre, que... Então, quanto mais cedo a gente se antecipa em mostrar para a criança que não são todas as vontades dela que serão feitas, isso é importante, gente. As vontades de vocês são todas feitas, as minhas vontades são todas feitas. Eu vou ensinar para minha filha, né? Eu vou ensinar para minha filha que tudo que ela quer, ela pode. Se eu, enquanto pai, tudo que eu quero eu não posso, eu vou ensinar para minha esposa, a minha esposa vai ensinar que tudo que ela quer, né, ela pode. Se a minha esposa nem tudo pode, não pode. Então, veja, a gente não pode educar os nossos filhos numa bolha do sim, numa bolha do que você quiser você tem, numa bolha de, olha, não, eu vou fazer o que for possível para que a sua vida seja macia, seja tranquila. Não existe isso. Excelente, Rayane. Olha, o aulão tá muito bom, gente. A gente tem recebido feedback já de pessoas que já começaram a assistir, né? Ainda falta a gente liberar 2 vídeos,
mas está muito bom e vai ter a live privada, né, só para quem comprou até amanhã, para a gente tirar dúvidas, bater papo. Olha, a assistência lá vai ser quase uma consultoria. Esse momento aí vai ser muito bom. Então, quem está aí na dúvida, pensando, vale a pena. E ainda tem isso, né? Essa noção de que a gente tem que estudar para ser pai. A gente precisa estudar. Quanto mais conhecimento a gente adquire a respeito dos elementos, do sono, da alimentação, de rotina, de hábito, mais a gente está preparado. A gente não pode pensar em paternidade e maternidade no tato, na coragem. Não é? A gente tem que aprender os caminhos para facilitar, para se antecipar. Então, essa noção de estudo, as pessoas, as mulheres que estão gestantes, as mães, já poderem começar a entrar na gestação com esse conhecimento, é ouro, vale a pena. Então, a gente tem que educar se antecipando, não ter medo de luta. A paternidade, a maternidade não é instintiva. Educar não é instintivo. A gente precisa aprender como esse negócio funciona, né? A criança, por exemplo, ela vai nascer com o sono, mas ela não nasce sabendo como é que dorme, não é? A criança, ela nasce com potências e que, se não forem bem conduzidas, educadas, é um estrago, é um problema. Então, os pais precisam ser aqueles que mostram um caminho firme, mas afetuoso, para que a criança caminhe. E isso só vai acontecer se a gente está seguro no que a gente está estabelecendo, né? Para a gente não acabar ouvindo coisas desse tipo aí, que esse relato da Neuma muito forte, né? Isso de fato faz... Imagine, né, você ouvir do seu filho assim, ó, eu sei que a sua palavra não sustenta. Isso, de fato, afeta todo o processo educacional. Se os filhos não confiam no que os pais dizem, e seja para uma promessa de amanhã a gente vai sair, e ao mesmo tempo, olha, isso aqui que eu estou te dizendo vai se cumprir. Essa consequência que eu estou te falando vai se cumprir. E aqui tem um outro detalhe. A gente precisa ter cuidado para não ameaçar. Não trabalhe com ameaça. Não eduque com ameaça, né? Eduque com direção, com clareza. Principalmente ameaças que você não vai cumprir. É muito engraçada a história da mãe que disse assim, ó, se você não arrumar esses brinquedos, eu vou jogar tudo fora. E a criança não arrumou. E agora? O que é que você faz? Como é que você sustenta sua palavra agora e ela não jogou, né? Claro. Mas aí você vai fazer o quê? Como é que você sustenta o fato de que você disse que se a criança não arrumar os brinquedos, você joga no lixo? Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente fala para depois não virar um tiro no nosso pé, né? O não que a gente der precisa ser sustentado. Por isso a gente tem que ter cuidado com o tipo de não que a gente dá. É loucura, né? Se você dizer, eu vou lhe tirar da escola. Cara, como é que você fala um negócio? E agora? Como é que você tira da escola? Como é que você estabelece isso aí que você está dizendo? Né? Você nunca mais vai fazer isso. Como é que você promete umas doidices dessas? Então, a educação não pode ser no abrupto. A educação não pode ser no instinto, na loucura, na impaciência, na força do temperamento. Senão a gente não educa. A gente deforma. Para educar, a gente tem que conduzir com antecipação. Saber o que é que a gente está pretendendo fazer. Eu digo aqui para vocês, estabeleçam, né, com antecipação quais são as direções que você pretende dar, quais são os castigos, as correções que você quer aplicar nos filhos. Por quê? Para não chegar lá na hora da desobediência e você sair inventando castigo que é impossível. É impossível. Filho, você vai ficar um mês em casa. Você não sai mais essa semana. O menino fica em casa, toca o terror dentro de casa, a mãe não aguenta, bota para fora. Sustentou? Não sustentou, né? Então a gente tem que ter consciência do não para que ele seja um não que eduque e não um não que vai atrapalhar, né?
Mas ensinar essa percepção de frustração para a criança é essencial, gente. Principalmente pela presença dos pais. Né? A gente não quer que outros meios eduquem isso no nosso filho. Não seja outros a ensinarem para os nossos filhos que existem o não primeiro. Que sejam a gente, que sejam de uma maneira assistida, de uma maneira afetuosa, de uma maneira segura, mas que eles aprendam. Né? Então a gente não deixar a criança solta. E claro, vai ter picos de resistência. Quanto mais a criança vai ganhando autonomia, mais ela vai insistir em determinadas coisas. E aí cabe aos pais estabelecer sempre limites seguros para que a criança ande. Certo? Isso é importante. Tudo que a gente permitir que a criança faça, ela vai entender que é o certo. Tudo que a gente proibir a criança de fazer, ela vai entender como errado. E a nossa rotina vai formar hábitos na criança, que eles não sejam então insustentáveis para depois não virar um problema para a gente. Beleza? Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Comentem aí o que é que vocês estão achando disso. Não tem como a gente deixar a criança simplesmente no sim. A gente não pode ter medo de dizer não para os nossos filhos. Se a gente tiver medo de ver o choro, veja, a gente não quer que a criança chore de dor, a gente não quer que a criança passe mal, a gente não quer, mas a gente não pode ter medo do choro dos nossos filhos por um não que a gente deu para o melhor deles, para o bem deles, né? A gente não pode ter medo disso, porque uma hora eles vão chorar. E é melhor que eles chorem agora, assistidos, né, protegidos pelos pais, do que depois estejam chorando por uma situação, né, mais complicada. Você usou a palavra certa, é ter cuidado com o que estamos falando e os nossos atos são outros. Sim, isso exatamente. Veja, se a gente fala uma coisa e age de outra forma, tudo fica confuso. Tudo fica confuso. Toda a nossa autoridade se perde. Veja, a gente pode estar desautorizando a nós mesmos. Podemos estar fazendo. Nossa autoridade pode estar sendo combatida por nós. Quando a gente estabelece uma coisa e depois a gente não cumpre, nós mesmos estamos trabalhando contra a gente. Esse é o problema. Então não tenham medo, né, do choro da criança. Descubra as causas e aí a gente vai, se é um choro de uma dor, se é uma necessidade, se é fome, se é sede, vai suprir a criança, né? Vai suprir a criança. Agora, o choro do não, acolha, sirva, dê carinho, mas ceder não. Como lidar com as birras? Birras. Então, eu até falei aqui, né? É natural que a criança estabeleça esse comportamento de birra. É natural. O problema, né, da birra não é a própria birra, é se essa birra não encontrar limite, se essa birra não encontrar pais que tenham condição de conduzir. Porque a birra é um momento que a criança se perde. É um momento que a criança está testando o limite. O que é que eu posso aqui nessa vida? E aí, se ela não encontra pais seguros que dizem, ei, não é assim que a vida, que as coisas funcionam. É por aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Se você tem rotina, ajuda demais a lidar com as birras. Criança que sabe o que vai acontecer no dia tende a ser mais tranquila. Então, organiza a tua rotina. Tenha rotina, tenha horário para que as coisas aconteçam. E isso já vai ajudar muito na forma como a criança vai lidar. E aí tratar os outros pontos, né, que podem estar agitando a criança. Perceber se você está cumprindo o que você fala. Quer dizer, se você diz para a criança um não e você depois cede esse não, você está incentivando a birra. Uma birra que encontra um não firme e afetuoso, ela tende a diminuir. É a nossa experiência aqui e nas famílias que a gente acompanha. Você dá um não para a criança, seguro, tranquilo. Filho, não, vem cá. Vem, não, pode chorar aqui no meu braço. Né? Você acalma a criança
e diz, ó, você não pode isso, mas isso aqui você pode. E aí quando você redireciona a criança, ela começa a acalmar. Porque ela quer soltar a energia. Ela tá lá com potência. Então você pega essa potência e direciona. Então isso aqui você não pode, mas isso aqui você pode. O problema é se você não oferece nada para a criança, né? E aí tem que oferecer, tem que direcionar. Rotina, veja se você está cumprindo com a sua palavra, redirecione, não dê só o não. Dê o não e mostre o sim. Dê o não e mostre o sim. E aí a coisa caminha. Tá bom, pessoal? Bom papo aqui com vocês. Chegando aqui no nosso tempo. Isso aí, outro elemento é que você pode tentar ajudar a ajustar as emoções da criança. Né? À medida que você redireciona, que você recebe ali a criança, acalma a criança, mostra o que ela pode, você está conduzindo as emoções dela para a direção certa. Né? Aquela explosão que ela estava ali, de querer se jogar, ela pode ser direcionada para o lugar certo. Acolha, seja firme e redirecione. Seja firme e redirecione. Pessoal, uma boa noite para vocês, viu? Muito bom, obrigado aí pela presença de vocês em mais uma live, mais um tempo aqui. Pessoal, amanhã é o último dia do aulão. Tá lá na promoção, live privada, vai ter um contato muito legal. Estejam lá presentes, tá muito tranquilo. E quando eu mostro sim, dando um brinquedo, ele joga o brinquedo, o que eu faço? Acolha de novo e redirecione. Aí você tem que perceber. Às vezes você ainda não acalmou a criança o suficiente. Não tranquilizou, ela não entendeu ali o não. Ela vai lutar. Né? Então acalme, deixa ela acalmar e mostre o sim. Filho, o que foi? Receba ela no braço, tranquilize ela. É mais fácil construir um prédio do que construir um ser humano. Sem dúvida, Neuma. Qualquer coisa, né? Essas de concreto, operar, é muito mais tranquilo do que você educar um ser humano que tem vontades, que resiste, que opina, mas em compensação, o resultado, a recompensa, a glória, o valor que tem em você educar bem uma criança não se compara, né, Neuma? Tenho certeza que você tem isso aí na sua mente, você sabe que a recompensa em bem educar vale a pena, vale o esforço, vale a dedicação. Deus nos confia filhos, né? Os filhos são deles, são herança de Deus. Então quando a gente está se dedicando ali, isso tem todo um propósito, que é outra perspectiva, é que a educação ela tem um aporte transcendente. A nossa educação não termina aqui. A gente às vezes não vai. Eu já estou me atrapalhando aqui no meu horário, meu Deus. A gente não educa só para essa terra, né? A nossa educação tem algo além. E é bom que tenha, né? Deveria ter. Existe um elemento na educação que é a transcendência. Depois a gente até pode falar disso, mas a nossa educação não termina e não deveria terminar nessa terra. Beleza, muito obrigado aí, amor de dois. Impressionante aqui, parece óbvio as suas palavras, mas a gente como pai não percebemos. Na verdade, a gente às vezes tem que lembrar, né? São coisas que a gente tem que lembrar. A gente às vezes se perde ali nas emoções, na correria. E vamos lá. Inclusive, me mandem aí educar os filhos para o céu. Perfeito, Neuma, é isso. A gente não está trabalhando só para fazer gente inteligente, a gente não está trabalhando só por essa terra, não. Então, isso motiva, essa noção de que tem mais, né? Tem mais no que a gente está fazendo. Então, que renove aí também os ânimos, as forças, a dedicação de por que a gente está se gastando pelos nossos filhos. Mandem temas para a live lá na caixinha, nos dê sugestões que a gente vai vir aqui para conversar com vocês, sempre que possível, tentar ser diariamente. Pessoal, boa noite, vejam lá o aulão, tá barato demais para o que tem lá, gente. Não percam esse aulão, não percam.
Geral, olha, esse conteúdo é engraçado. Esse conteúdo que está no aulão, se usado com antecipação, você não vai precisar de consultoria de sono. Você não vai precisar de consultoria. Então se antecipe, use o aulão para não precisar de consultoria. O aulão está lá por R$ 29,90. A consultoria é mais cara. Tá bom, pessoal? Boa noite. Dependendo da manhã, mandem lá temas de live. Se tiver um tema bom, a gente volta aqui amanhã para conversar. Manda lá na caixinha. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe e a gente se vê. Um abraço.